Fala investidor, eu sou Alex, esse é o canal Pingado na Bolsa. Hoje a gente vai conferir aqui o fundo imobiliário HFOF11, o RedTop, fundo de fundos. A gente vai conferir o relatório gerencial mais recente sobre esse fundo e saber todas as informações sobre ele, o quanto ele paga de dividendos, quanto ele tem de valor patrimonial, qual que é o desconto que ele está sendo negociado com relação ao seu valor patrimonial, enfim. Fica ligado até o final do vídeo para todas as informações. E bom, antes de mais nada, se você não é inscrito ainda no canal, vou pedir para você se inscrever para não perder os próximos vídeos aqui e também curtir esse vídeo para poder ajudar aqui na divulgação do nosso canal. E a gente vê aqui o objetivo do fundo, então o RedTop FOF aqui, 3 fundo imobiliário, tem como objetivo oferir valorização e rentabilidade de suas cotas no longo prazo por meio do investimento preponderantemente em cotas de outros fundos imobiliários, com foco tanto nos rendimentos quanto no ganho de capital no processo de desinvestimento, ou seja, de venda. Aqui a gente tem algumas informações gerais sobre o fundo, então a cota patrimonial R$ 83,30, a cota de mercado R$ 73,25, então a gente vê aqui que a cota de mercado sendo negociada abaixo da cota patrimonial. Isso para fundos de fundos e fundos de papel é um ponto interessante porque a gente consegue ver que realmente tem um desconto, é mais fácil a gente conseguir ver essa questão do desconto. O valor de mercado aqui do fundo, 1.680 bilhões de reais, é um fundo bem grande, tá? São 64.434 cotistas, e ele tem uma quantidade de cotas aqui de 22.987.000. Continuando aqui nas informações gerais do fundo, então ele iniciou suas atividades lá em fevereiro de 2018, a administradora é a Red Investments, a gestora é a mesma empresa, tá? Red Investments, e a gente tem uma taxa de administração aqui que inclui a gestão de 0,60% ao ano sobre o valor do patrimônio líquido ou o valor de mercado, caso o fundo integre o IFIX. E como a gente pode ver aqui no site da B3, realmente o fundo integra o IFIX aqui, tem 1,58% de representatividade dentro do IFIX. Lembrando que o IFIX é um índice teórico aqui, tá? Composto por vários fundos imobiliários diferentes, então é como se fosse o Ibovespa dos fundos imobiliários, certo? E a taxa de performance aqui do fundo é de 20% sobre o que exceder o IFIX semestral. Vamos dar uma olhada no panorama aqui sobre a indústria dos fundos imobiliários, de acordo com a gestão aqui, a Hedge, certo? Então, durante o mês de maio de 22, o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários da B3, apresentou um retorno de 0,26%, acumulando uma alta de 0,56% no ano. E no que diz respeito às novas emissões, o volume total captado no ano foi de 6,2 bilhões de reais, inferior ao verificado no mesmo período do ano passado. Chama a atenção a presença dos fundos de recebíveis imobiliários, responsáveis por 70% de todo o volume captado no ano. Eles ressaltam ainda aqui que o atual pipeline de ofertas, né, o atual calendário de ofertas, digamos assim, que congrega as emissões em andamento em análise no volume de 9,6 bilhões de reais. Então aqui o captado e o volume do pipeline 400 mais 476 em 2022. Então a gente vê que CRIs dominando aqui 70%, depois a gente tem logístico, outros aqui com 11% e fundos e corporativos 7% combinado. E aqui os que ainda vão acontecer, né, 65% de CRIs, renda urbana 8%, shopping 6%, corporativo 5%, fundos de fundos 4%, logístico 2%, e outros 10%. Então, para frente, daqui para frente, o logístico diminuiu bem. A gente pode ver que o fundo de fundos e corporativos tem mantido uma certa estabilidade no percentual, só que o destaque aqui para shoppings e renda urbana, que basicamente não aparecem aqui no volume captado, mas que nos próximos meses aí de 2022 provavelmente vão tentar fazer emissões aí. Vamos ver se eles vão conseguir captar. Shoppings ainda estão tendo uma certa dificuldade aí com relação a anos anteriores, tá? Então vamos ver se realmente os fundos vão conseguir fazer captações aí, emissões bem-sucedidas ou não. No mercado secundário aqui, o volume médio diário de negociação dos fundos imobiliários em bolsa foi de 226 milhões de reais em maio. A média diária de volume negociado vem se sustentando nos últimos trimestres. Como a gente pode ver aqui em 2019, lá primeiro trimestre de 2019, a gente teve um volume de 68 milhões de reais de volume médio diário. A gente teve um aumento bem considerável aqui até o primeiro trimestre de 2020 e agora a gente está mantendo uma certa estabilidade aqui na casa dos 240, 250 milhões de reais
desde o terceiro trimestre de 2021. E aqui, conforme dados do boletim mensal da B3, os fundos imobiliários superaram a marca de 1,64 milhão de investidores em abril de 2022, que é um aumento aí de 19% nos últimos 12 meses, sendo aproximadamente 25 mil novos investidores na média de cada mês. O destaque segue sendo os investidores pessoas físicas, que representam 74% da posição em custódia. No entanto, eles têm notado a presença cada vez mais crescente dos investidores institucionais estrangeiros nessa classe de ativo que tem participado dessa indústria, seja por meio de emissões primárias ou aquisições no mercado secundário. E aqui, dentre os investidores institucionais que vêm alocando aí em fundos imobiliários, eles destacam não apenas os fundos de fundos, como também entidades de previdência, fundos multimercados, fundos de ações, investidores estrangeiros, entre outros. E, por fim, eles ressaltam que os fundos imobiliários seguem como produto com boa relação risco e retorno no longo prazo, conforme pode ser observado na imagem abaixo, desde o início do índice. Então, nesse ponto, vale destacar que, desde o seu início, a volatilidade do IFIX é de 3 a 4 vezes menor que a volatilidade do Ibovespa. Então, como a gente pode ver aqui, tem uma tabela com as volatilidades, certos anos aqui, o IFIX e o Ibovespa. Tem um destaque para 2020, realmente foi um ano muito volátil, até para os fundos imobiliários aqui, nenhum dos outros anos a volatilidade passou dos 10%, mas aqui em 2020 foi de 20,98%. Enquanto que o Ibovespa sempre na casa dos 2 dígitos aqui, altos, tá? Então, entre 17%, 18%, 19%, isso em anos baixos aqui, chegando a 45% lá em 2020. Então, a gente vê aqui o risco-retorno, a classe de ativos, certo? Então, o dólar e o IFIX estão juntos aqui com um retorno maior e uma volatilidade anual aqui menor, né, um risco menor. O CDI aqui está próximo, né, do IFIX e do dólar, e a gente vê o Ibovespa aqui e o mercado imobiliário como um todo, aqui com risco maior e um retorno menor. E agora sobre o fundo em si, então, a menor dependência do ganho de capital. O primeiro semestre de 2022 tem se mostrado desafiador para os gestores de fundos, uma vez que os preços descontados de muitos fundos imobiliários dificultam a realização de lucros e impactam negativamente os rendimentos distribuídos pelos fundos de fundos. Esse cenário fica claro pelo gráfico abaixo, que demonstra a participação do ganho de capital no resultado do fundo a cada semestre. Então, lá no primeiro semestre de 2018, a gente tem aqui 29% de ganho de capital, 70% de resultado recorrente. Isso aqui chegou a ser metade para cada no segundo semestre de 2020. Primeiro semestre de 2021 teve uma queda acentuada aqui para 15% de ganho de capital, enquanto que nos últimos 2 semestres aqui, final de 2021 e começo de 2022, 100% de resultado recorrente. Que a gestão continua que ao longo dos últimos meses eles têm observado uma recuperação nos rendimentos distribuídos pelos fundos imobiliários, tanto nos fundos de tijolo como em fundos de papéis. E essa retomada em conjunto com as movimentações que eles realizaram no portfólio impactaram positivamente o resultado recorrente do HFOF em aproximadamente 17%, se comparado com um ano atrás, o que reforça a confiança da gestão aqui na capacidade de geração de receita desses ativos. Com isso, eles têm bastante conforto na manutenção de 60 centavos por cota de dividendos mensais como guidance para o próximo mês e uma perspectiva mais positiva já para o segundo semestre do ano. A expectativa de dividend yield ou de rentabilidade não representam promessa, garantia de rentabilidade ou isenção de risco para os cotistas. Então, é como eu já falei em alguns outros vídeos aqui, isso aqui é uma perspectiva deles, é uma expectativa, certo? Não é uma garantia, não é certo que isso vá ser gerado de receita, de dividendo, vai ser pago, não é uma promessa, tá? Como a gente pode ver aqui, a evolução, o fundo aumentou os seus rendimentos aqui com relação a 2020 e 2021, primeiro trimestre, e também no segundo trimestre, com uma base aqui de 41 e 47 centavos em 2020 e 2021, e aqui o terceiro trimestre, 2020 e 2021, e o quarto trimestre, 2020 e 2021, vamos ver como é que vai ser agora para 2022, esperamos que seja acima dos 60, 65 centavos. E aqui, desde o início do HFOF, a cota patrimonial ajustada pelos rendimentos distribuídos apresentou um retorno de 28,5%, enquanto o retorno de FIX foi de 22,8%, ou seja, o investidor que delegou ao HFOF a alocação na classe de ativos teve uma valorização patrimonial mais eficiente do que se tivesse realizado de forma passiva, tendo como referência o índice da B3. E para o investidor que acompanha o fundo desde o início, em fevereiro de 2018, o HFOF entregou um rendimento médio de 70 centavos por cota por mês ao longo dos seus 51 meses de vida.
Bom, mas vamos aqui para os investimentos, né? Então, durante o mês de maio, eles negociaram 50 milhões de cotas de fundos imobiliários, 16 milhões em aquisições e 34 milhões em vendas. E no mês eles destacam uma importante redução que eles fizeram na participação do VBI Prime Properties, que é o PVBI. O portfólio possui uma ótima qualidade e localização, entretanto, após valorização ao longo de maio, com a entrada de um grande volume comprador, eles decidiram migrar parte dos recursos para posições mais descontadas, que apresentam maior potencial de retorno ajustado pelo risco na visão da gestão aqui. Além disso, eles continuam adquirindo cotas de outros fundos negociados com importante desconto em relação ao valor patrimonial e carrego atrativo, que é uma alocação tática que traz uma simetria na visão da gestão, gerando assim um potencial de retorno muito positivo. E do lado das vendas, como antecipado no relatório anterior, eles zeraram a operação tática com a venda de uma posição de um fundo de CRI, adquirido em abril com desconto relevante sobre o valor patrimonial, e aqui a carteira de investimentos do RED está alocada conforme abaixo. Vamos dar uma olhada aqui na carteira do HFOF. Então, aqui um investimento por classe de ativo. Então, 2% em renda fixa e 98% em fundos imobiliários, 34% corporativo, 21% imobiliários, 19% logístico industrial, 13% renda urbana, shoppings 11% e 2% desenvolvimento. Então, para você que está pensando em comprar o HFOF, saiba que ele foca principalmente em renda, ele não está focando tanto em ganho de capital, até porque está difícil de fazer ganho de capital, e aqui 34% em fundos corporativos. Então, caso você ainda acredite nesse tipo de fundo imobiliário, pode ser uma boa investir através do HFOF aqui, porque além de você ter o desconto desses fundos corporativos em que o HFOF investe, você também tem um desconto no valor patrimonial do HFOF. E aqui por estratégia, então, como eu comentei, 70% da estratégia aqui é em renda, 15% ganho de capital e 15% renda e ganho. Aqui abrindo a carteira de fundos do HFOF, né? Então, HAAA, HLOG, HREC, BBPO, PQAG, HGBS, GTWR, HGCR, RBVA, FEXC, PVBI, CBOP, CEOC, HSML, MCCI, FVPQ, CJCT, HDOF, VLOL, FMOF, JSRE, RBRF, HGRE, PRSV e outros aqui que representam menos que 0,5% do fundo imobiliário, tá? Mas as maiores posições, como a gente pode ver aqui, são HAAA com 13,8%, HLOG com 11,8%, HREC 9,2% e BBPO com 7,9% e PQAG com 7%. Essas são as 5 maiores posições do HFOF. Comenta aí para mim se você conhece esses fundos ou não, se você tem eles em carteira e se você acha que vale a pena comprar HFOF para compor a sua carteira aí, caso você não tenha esses fundos, até para ter uma diversificação sem necessariamente comprar cada um deles individualmente. E como é que foi o desempenho do fundo? Então, o fundo distribuiu aí 60 centavos por cota como rendimento referente ao mês de maio de 22. O pagamento foi feito no dia 14 às pessoas que tinham cotas em 31 de maio de 2022. E a gente continua aqui dando uma olhada no fluxo de caixa do fundo. Então, o resultado considera o número de cotas do fundo em cada mês para que seja possível a comparação do resultado do fundo. Como a gente pode dar uma olhada aqui em maio de 2022, teve um rendimento de 14 milhões de reais aqui com fundos imobiliários, uma receita financeira de 257 mil reais, um total de receitas aqui 14 milhões 851 mil reais, 897 mil reais de despesas, teve um resultado pós-incorporação aqui de 13 milhões 954 mil e um rendimento de 13 milhões 795 mil. Como a gente pode ver no primeiro semestre aqui está dentro do resultado, certo? O rendimento está abaixo ainda do resultado, então sem problema. Como a gente sempre deve observar aqui nos fundos imobiliários, se eles estão com rendimento acima do resultado, já faz um sinal vermelho aqui, um sinal amarelo. A gente precisa observar esse tipo de coisa para saber se essa distribuição está sendo saudável ou não. Aqui o resultado gerado e o rendimento distribuído. Então, nos últimos 12 meses aqui, a gente vai dar uma olhada no gráfico, tá? Mas para fins desse relatório, os rendimentos obtidos através da liquidação de fundos foram considerados como ganho de capital, de forma a demonstrar com mais clareza o resultado recorrente do HFOF. Então, eles destacam aqui que o FFO do fundo, que é o resultado operacional sem considerar os lucros com vendas, foi de 61 centavos por cota no mês de maio. A Red mantém o compromisso de buscar um dividendo competitivo comparado com a indústria de fundos imobiliários, por meio dessa gestão ativa que eles fazem aí, gerando o resultado através de operações exclusivas,
negociações no mercado secundário e na alocação em ativos de qualidade, que possibilitem a distribuição de um rendimento consistente. E eles ressaltam também que o fundo encerrou o mês com 53 centavos por cota de resultados acumulados em períodos anteriores e ainda não distribuídos. Aqui, como a gente pode ver, é interessante realmente notar que saímos lá de rendimentos em 50 centavos em junho de 21 para 64 centavos agora em maio de 2022, já bateu aí 60 centavos desde dezembro de 2021 e realmente vendas aqui tá bem complicado, né? A gente vê que só em junho e julho do ano passado que teve algum tipo de resultado com vendas, esse ano basicamente não tem essa parte verde aqui no gráfico, e uma renda fixa aqui que começa a ser formada, até porque se o fundo tem um pouco de caixa hoje com uma Selic a mais de 13%, realmente uma renda fixa consegue gerar alguma coisa aqui, tá? Com relação à liquidez do fundo, é muito importante notar isso aqui também, o volume negociado de 35 milhões de reais no mês, e o volume médio aqui de 1,5 milhão mais ou menos de reais, está tranquilo, está favorável. Como é que foi a rentabilidade do fundo em maio? Então aqui a gente pode notar, né, comparar com algumas coisas, aqui a cota de R$ 75 para adquirir essa cota, né, um rendimento de 60 centavos, que gera um dividend yield aqui de 0,79%, a cota de venda aqui, né, 73,25, porque o fundo iniciou o mês de 75 e finalizou o mês de 73. Então, o ganho de capital, se você fosse vender essa cota, seria de 3,48% negativo, o retorno total bruto aqui de 2,69%, considerando o dividend yield, tá? Mas se a gente for considerar lá do início que a cota de aquisição a R$ 100, rendimento já de R$ 34 aqui por cota, a gente teve esse dividend yield aqui de 34, quase 35%, uma cota de venda que um ganho de capital, ainda assim você teria 8% de retorno total bruto caso você tivesse comprado no início a R$ 100 e vendesse as suas cotas aqui, considerando só os rendimentos nesse período, você ainda teria 8,18% positivos aqui desde o seu início, tá? Mas, se a gente for comparar com o CDI, seria 48% do CDI. Então, está abaixo do CDI, certo? E bom, esse foi o vídeo de hoje. Se foi útil para você, considere curtir o vídeo, assine o canal também para não perder os próximos vídeos. Eu vou deixar nessa tela final aqui um botão para você fazer isso. E também um vídeo mais recente que a gente publicou aqui no canal, para você continuar assistindo esse tipo de conteúdo, caso seja do seu interesse. E bom, é isso por hoje. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!